Cariane Gomes, advogada especialista em direito, em direito à saúde, veio hoje para conversar com a gente, para falar justamente sobre esse assunto. E é por isso que o Direitos e Deveres começa agora. Bom, gente, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio essa especialista maravilhosa em direito à saúde, a Cariane Gomes, que vai tirar as dúvidas da gente sobre os direitos que o paciente com câncer tem que ter. O que as leis de verdade garantem? E aí a gente chama atenção porque parece brincadeira, mas a gente passa uma vida inteira ouvindo falar dessa doença, que muitos não tinham medo de falar, essa doença feia. Hoje está mais claro a forma que as pessoas falam sobre o câncer e a gente imagina que as pessoas têm consciência dos seus direitos, né, doutora? Mas não tem. Não, uma boa parte não tem consciência do direito que está resguardado a elas, Sim. né? E a gente precisa estar sempre lembrando que ela está num momento difícil, já está ali com a saúde abalada, mentalmente também abalada, porque é uma doença cruel, os familiares ficam apreensivos e, às vezes, diante de uma negativa ou de um empecilho, acabam parando um tratamento inteiro por não conhecer mesmo os direitos que ela tem durante essa luta, né, uma batalha. Doutora, quando uma pessoa vai fazer um plano de saúde, a pessoa deseja fazer um plano de saúde para ela, para a família, no caso das pessoas com câncer, ela vai fazer um plano. Ela, na verdade, tem que direito? Qual é o direito que cabe a ela? Na realidade, quando tem a doença pré-existente, o plano de saúde ele tem uma carência de 24 meses. Mas parece assustador. Quando a gente fala assim, mas daqui a 24 meses só. Não. Porque diante do tratamento, e se houver uma urgência, uma emergência ali, que colocar a vida dessa pessoa em risco, o plano de saúde ele é obrigado a custear. Não pode negar. Não. Por exemplo, na verdade, tem essa pessoa, digamos que tenha direito ou não essa redução de carência. Não reduz a carência. Se já tiver a certeza de que aquela pessoa está com câncer e ela vai fazer a primeira experiência dela com plano de saúde, ela tem que esperar 24 Sim. meses para ter todos os demais direitos. Mas se caso ela passar mal, ela vai ser assistida por esse Sim. plano. Não tem como negar a assistência. Não tem como negar a assistência. E o que poderia ser de direito dela e não direito dela antes desses 24 meses? Antes dos 24 meses, ele não vai custear aqueles exames, as consultas, para fazer o acompanhamento daquela doença pré-existente. Mas aí depois dos 24 meses ela tem toda a cobertura. Como, por exemplo, cirurgias, tudo isso, se for obrigada a ficar internada antes dos 24 meses? Ela cobre a internação. Lógico que vai ter algumas coisas que não haverão cobertura, mas diante da necessidade Sim. ou da urgência. A palavra já diz, né? Se colocar em risco a vida dessa pessoa, o plano de saúde ele não pode negar a cobertura e caso negue, aí sim é necessária a judicialização. Ok. E aí, isso para o plano de saúde. Aí a gente chama atenção relacionado à lei sobre o uso dos medicamentos de alto custo, que a gente Sim. sabe que são gigantescos os valores e, na verdade, de uso domiciliar. Qual é o direito desse paciente? Tanto o plano de saúde quanto o SUS, eles não podem negar o tratamento domiciliar. E, nesse caso, no medicamento de alto custo, existe um rol da ANS que eles disponibilizam esses medicamentos. Contudo, muitos dos medicamentos de alto custo, que estão em fase experimental, às vezes aquela pessoa já não está respondendo tão bem ao tratamento fornecido, então os médicos procuram outras opções de tratamento e muitas das vezes entra medicamentos de custos muito elevados e tem a negativa por não constar no rol da ANS. O que acontece? O rol da ANS ele não é taxativo, ele não só aquele remédio ali, ponto, acabou, não. Existe o rol é exemplificativo, então o tratamento médico, o laudo, o médico ele vai ter que descrever a doença, descrever o porquê, o motivo
a urgência, o risco. Quer dizer, tudo tem que ser realmente bem informado, Sim. né? Tudo tem que ser bem informado. Na questão do o plano, deve cobrir cirurgias reparadoras? Sim, ele não pode se negar a cobertura da cirurgia reparadora, até porque aquela pessoa foi uma doença, foi um acaso. E o plano de saúde, sim, ele deve cobrir as reparadoras que forem necessárias, que forem decorrentes daquela doença, né? Doutora, no caso da pessoa, a pessoa entrou no plano, ela estava bem de saúde e já está com muitos anos com esse plano de saúde e ela descobriu que está com câncer. O que também não pode ser negado de forma nenhuma relacionado a todas as condições necessárias dessa pessoa? Não pode ser, não pode. De fato, ela já cobriu o prazo de carência e já não pode mais ser negado. Tem que ver a cobertura do plano de saúde dela. Mas ele não pode negar. Eles costumam negar o PET scan, porque ele não está no rol e ele é utilizado em 3 fases. No início, para descrever qual tratamento, qual a linha de tratamento eles irão seguir. No meio, para saber se o tratamento está sendo eficaz, e no final do tratamento para saber se houve a cura. E eles costumam negar esse exame. Nossa. Mas eu já disse várias vezes que o exame, ele é... O médico, que exame é esse? O PET scan. É o que... Que já faz sim, o rastreamento sim. do corpo no organismo da pessoa. E é algo tão necessário. Tão necessário e muitas das vezes é negado pelos planos de saúde, inclusive às vezes negado também pelo SUS. Nossa. E nesse momento, quando a pessoa sente que existe essa negação, que eles não querem, de uma certa forma, passar esse exame, no caso, a pessoa pode requerer esses direitos através de um advogado? Pode não, ela deve. E ela conseguindo, no caso, ela também pode ser indenizada por esse Pode, motivo? sim. Porque era liberado. Se é liberado, ela tem direito. E se ela encontra uma dificuldade, passando pela situação que está, ainda de conseguir esse direito, mais complicado. Isso, a negativa por si só, ela já gera o dano moral. A gente entra na justiça... Você já está passando por uma situação, um desgaste emocional gigantesco só pela doença. E ainda tem que passar esse segundo desgaste. E aí a gente entra na justiça para requerer ou o exame, o tratamento, ou o medicamento de alto custo que foi negado. E a gente solicita ele por meio de liminar. E, ao final, quando sai a sentença de danos morais, porque a negativa por si só, justamente por todos esses motivos, já gera o dano moral. Na questão do home care, na situação da internação, de um apoio, o plano também pode entrar nessa questão? Sim. Aí a gente tem que observar também a cobertura do plano. Muitas das vezes o home care ele não está no contrato. Por quê? E hoje já tem algum entendimento que o home care é a extensão da internação hospitalar. E aí a gente vê que o custo de uma internação hospitalar é bem volumoso. E aí há riscos também para o paciente adquirir doenças, e também tem a família, o acolhimento da família, que para o home care, a família ela tem, em casa, ela tem uma facilidade maior. Então, é observado todos esses pontos, tem que ter um laudo, como eu já falei, dizendo o risco, a necessidade, descrevendo a doença, o motivo, a urgência daquele tratamento, para poder dar entrada no tratamento administrativamente. Aí, caso seja negado, é obrigado a judicializar. Mas o entendimento é que o home care, ele é a continuação da internação hospitalar, é uma internação domiciliar, e o plano de saúde, tanto o SUS, deve fornecer, porque o plano de saúde está aqui, mas o SUS, ele é superior ao plano de saúde, é como se o plano de saúde fosse um complemento do SUS. Doutora, na semana passada a gente estava falando aqui sobre o autismo e aí a gente se estende a esse outro problema de saúde seríssimo que é o câncer. Dentro do lado da psicologia, né, desse outro lado também, desse apoio, né, dessa rede de apoio. No caso das sessões, ou até mesmo de outros tipos de sessões, a pessoa que está com câncer, ela necessariamente vai precisar estar sempre
no plano de saúde pedindo essas liberações? Ou através do laudo ela consegue essas sessões de uma forma mais simples? As sessões ele precisa ser prescrita, pedida pelo médico. E o plano de saúde e nem o SUS, eles não podem diminuir a quantidade de sessões, eles não podem controlar... Que a gente vê que tem uns controles relacionados a outras saúdes, mas aí dentro do câncer, né? Não, ele não pode controlar porque aquele tratamento ele faz necessário ao paciente. Porque não é só um abalo físico, há um abalo emocional. E a pessoa com câncer ela tem que estar assistida de todas as maneiras, por uma equipe multidisciplinar. Agora sim, doutora, acredito que muitos casos realmente vão parar na área de direito, né? Sim. Que é o mais desgastante para aquelas pessoas, principalmente para os familiares, né? Porque a pessoa já está sofrendo e os familiares que estão ao redor tentando resolver o problema de saúde daquela pessoa sofrem junto. Então a gente sabe que é um desgaste gigantesco. Quais são outros direitos sociais que a pessoa que está com câncer tem e que muitas vezes nem imagina? O imposto de renda, a isenção. Muitas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda, mas isso a gente vai ter que estar analisando caso a caso. Tem o estacionamento, tem o acompanhamento, tem programas para reinserir a pessoa na sociedade, caso ela ainda esteja apta a trabalhar. Tem também benefícios previdenciários que ela pode ter direito. Isso a gente diz pode porque tem que ser analisado caso a caso. Muitas vezes as pessoas não vão buscar porque não tem ideia, né, dos seus direitos. Sim. E aí fica complicado. E quanto mais grave for a gente sabe que todos os problemas de câncer são graves, mas existem situações mais fortes ainda, né? Sim. Nestes casos, a questão do direito dessa pessoa chega mais rápido até ela? Na realidade, não é que o direito chegue mais rápido, a gente tenta fazer um trabalho, porque quando é negada, infelizmente tem que continuar o tratamento e tem que judicializar. A gente entra com o pedido de liminar, despacha, faz todo um trabalho para que ele seja célere, o suficiente para que chegue a tempo o tratamento. Eu aproveito esse momento, que eu acho que é extremamente sério falar de câncer, para a gente se estender a outras situações mais e ao mesmo tempo chamar a atenção. É impressionante como os planos de saúde, eles brincam com o cliente, com o consumidor final. Sim. E assim, parece que as multas financeiramente parece que não resolvem. Às vezes eu imagino que a gente não pode ficar com esses planos paralisados, mas às vezes a gente tem a necessidade que precisa de algo mais urgente e necessário, nem que seja naquele momento ter que realmente... Eu acho que eles têm tanta consciência que nós precisamos, né, desse atendimento, porque pelo menos naquele momento deveria o atendimento continuar até que eles pudessem realmente resolver as situações e parar o recebimento deles. O cliente vai pagar, mas enquanto eles não resolverem, a justiça também não liberaria. Porque é impressionante, é muito difícil. A gente não sabe como chegar nesses planos e fazer com que eles respeitem o cliente. Hoje você chega dentro dos planos de saúde e é praticamente pior do que o SUS, como as pessoas costumam dizer. Eu já ia dizer, muito pior do que o SUS. Pior do que o SUS. Você chega lá, você é desrespeitado muitas vezes como cliente. As pessoas não têm condições de passar um dia inteiro esperando para ter a liberação, muitas vezes, de uma consulta, de exames, de sessões, e são tratadas como se não estivesse fazendo nada. E planos altíssimos. Que para o cliente, para o consumidor, não sai barato, né? Não sai barato e aí é que entra o nosso trabalho. É verdade. O plano de saúde, ele tem prazos a cumprir, de acordo com a legislação. Ele tem, para médico especialista, ele tem 15 dias úteis para estar marcando essas consultas. Ele também tem uma quantidade X de dias, se eu salvo engano, também são 15 dias para sessões de terapias. Então, para urgência, emergência, tem que ser de imediato o atendimento. E geralmente, quem vai buscar são os familiares. São essas pessoas que estão à frente dessa pessoa que está com câncer, né? E muitas vezes é muito complicado. Essas pessoas muitas vezes já estão acamadas, já estão dentro de casa. Algumas ainda estão sofrendo, tendo que buscar, e não é brincadeira. E a gente chama a atenção para tudo isso porque a gente sabe que existe uma lei de espera.
e que muitas vezes não é atendido através dos planos, né? Às vezes a pessoa passa 2, 3 horas para ser atendido, para conseguir a liberação de algo. E tem o Estatuto da Pessoa com Câncer, né? E nele diz, ele não dá o prazo específico, mas ele pede celeridade, tanto no tratamento daquelas pessoas que já estão com o diagnóstico, quanto no tratamento daquelas pessoas que estão buscando o diagnóstico de câncer. Que todas devem ter respeito, prioridade, celeridade, muitos outros direitos e que a gente na prática não vê ele sendo garantido. Doutora, e como advogada nessa área de direito à saúde, o que hoje a doutora poderia falar para quem está assistindo o nosso programa e que muitas vezes tem receio de buscar seus direitos? Quantas pessoas deixam de lado, não vou porque não vai resolver? E eu sei que como doutora dentro da saúde, você tem alguma informação para levar para quem está em casa? Tenho, dizer que não fique parado, o direito está aqui. Nós, advogados de direito à saúde, nós somos especialistas, nós estamos aqui pronto para ajudar, que vocês não estão sozinhos nessa luta, nós estamos aqui para lutar pela sua saúde, pelo seu direito à vida, por tudo. Verdade, e a gente fica muito feliz, ainda bem que tem vocês. Já imaginou se a gente vivesse num mundo onde essa área de direito não estivesse para nos ajudar e fazer com que a gente chegue mais perto do que a gente sabe que é a nossa razão, né? Infelizmente, muitas pessoas não querem respeitar, porque muitas são assim. Mas eu acredito que logo, logo vai acontecer algo aí que esses planos vão ter que respeitar as pessoas. Vão. E na realidade, eles têm que respeitar. Quando a gente judicializa um direito, o plano ele tem que cumprir, muitas das vezes por liminar. E a liminar é imediato o cumprimento. E caso não seja cumprido, ainda que de imediato, tem a multa. Ele é multado. E além dessa multa, tem os danos morais que cada vez mais vai elevando o dano. É verdade. Então, quando for julgado ao final, o dano moral às vezes é maior por conta disso, mas a gente não entra pelo dano moral, a gente entra pela a iminência do problema, a gente entra pela celeridade que necessita aquele tratamento. Que muitas das vezes, se a pessoa não tiver aquele tratamento, a urgência, é a vida dela que está em risco. Então, a gente procura dar uma maior assistência, uma maior qualidade de vida para aquela pessoa. Doutora, muito obrigada por estar aqui, trazendo esses esclarecimentos para a população nesta terça-feira. E lembrando que toda terça-feira a gente tem aqui os profissionais da PAC, são profissionais cuidadosos, como a gente costuma falar, a PAC tem esse diferencial de fazer um trabalho antes, para que você não venha se desgastar tanto depois da situação. Mas se caso acontecer, olha os profissionais aqui. Né? Quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato. Quem quiser entrar em contato, a gente tem o Instagram do escritório, é pinheiroegomes.adv. Então, a gente pode chamar lá, que nós temos uma equipe preparada de prontidão para atendê-los. Tá certo, muito obrigada. Obrigada a você. Continue aqui com a gente. Direitos e Deveres volta na próxima semana.